Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Quintas de Clique. Eu sou o Luiz Pitilini, diretor de canais e alianças da Clique para a América Latina. No nosso encontro de hoje, o Guilherme Leite, Solutions Architect da Clique para a América Latina, responsável por Partner Enablement, vai mostrar para a gente um dos grandes diferenciais da Clique em relação à concorrência, a possibilidade de trabalhar verdadeiramente no ambiente multi-cloud. Essa característica ganha mais importância quando a gente coloca em perspectiva que muitos fornecedores do mercado só trabalham com um provedor de serviços na nuvem. E a escolha do provedor de soluções de BI Analytics pode impactar uma decisão de longo prazo sobre onde, em qual nuvem, o cliente vai deixar os dados nos próximos 10 a 15 anos. Ou seja, se o cliente faz uma escolha equivocada hoje, ele pode ficar preso num determinado provedor de nuvens por muito tempo. Onde é que vão estar seus dados? É a verdadeira pergunta que se faz hoje quando a gente está falando de BI. Onde é que você quer deixar como cliente os seus dados? E a resposta que a Clique tem para essa pergunta, diferente de muitos outros, é onde você quiser, onde você estiver mais confortável, na nuvem que te trouxer o melhor benefício, na sua própria nuvem ou numa combinação desses fornecedores. Antes de passar para o Guilherme, eu gostaria de lembrar que vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A. As perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação ou durante a mesma, quando for apropriado. Lembro também que esse vídeo e os outros Quintas de Clique são gravados e disponibilizados no nosso canal de YouTube. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam, youtube.com/ClickTips for Partners. Ali eu também tenho colocado alguns vídeos com as dicas que nós temos dos Click Tips semanalmente para apoiar os parceiros em entender melhor e utilizar melhor os recursos disponíveis no nosso portal. Então, com isso, eu passo a bola para o Guilherme. Guilherme, a bola está contigo. Um abraço. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o Guilherme Leite, sou o Solution Architect Partner Enablement aqui na Click. Este é o nosso segundo encontro de Quintas de Clique. O anterior foi sobre Click Data Catalyst. Se você perdeu, pode ver no nosso canal do YouTube Click Tips for Partners. O tema do webinar de hoje é multi-cloud, um tema que tem sido muito comentado ultimamente e que tem gerado muitas questões e curiosidade, tanto por parte dos clientes como por parte dos parceiros também. A agenda de hoje é essa. Vou começar falando sobre as tecnologias envolvidas, falar um pouquinho sobre licenciamento, opções de deployment, formas de utilização e no final vou falar mais especificamente sobre o Click Cloud Service, sobre segurança e gerenciamento do Click Cloud Service. Começando pelas novas tecnologias, eu gosto de mostrar esse gráfico ilustrando as ondas que o mercado passou, em qual onda o mercado está hoje, para vocês entenderem como a Click está se posicionando com os seus produtos. Nos anos 2000, tínhamos sistemas 32 bits e com o avanço para os sistemas 64 bits, tivemos a possibilidade de ter mais memória nos nossos computadores, nos nossos servidores. Assim, nós tivemos uma escalabilidade de hardware. Depois veio a onda da virtualização e cloud computing, ganhando escalabilidade em infraestrutura. E onde o mercado está hoje? Em containerização, em microserviços. E é aqui que a Click também está. É disso que se trata o nosso webinar de hoje. Futuramente, temos o que chamamos de Edge, que nada mais é do que cada equipamento na ponta, como seu smartphone, seu carro, por exemplo, faz o processamento e a carga de trabalho. Essa carga de trabalho, como ela está lá na ponta, ela é completamente descentralizada. Quero mostrar que, com esse gráfico, com a evolução, que container não é uma novidade Click, nossos clientes já usam em outras plataformas e vocês, como parceiros, precisam ter esse conhecimento, se capacitar para poder atender nossos clientes também. Todos vocês conhecem o ClickSense Enterprise, certo? E claro, todos conhecem ou já até fizeram uma instalação do ClickSense Enterprise em Windows. Qual que é o meu ponto? Independente da opção de deployment, o produto ele é o mesmo, é o ClickSense Enterprise. E hoje a Click oferece 3 opções de deployment. Em Windows, que é a opção que todos conhecem, em Kubernetes, seja on-premise, uma cloud pública ou privada, e em Cloud Service, que é a nossa oferta SaaS, que é o nosso Click Cloud Service.
o que é importante reforçar com o cliente, independentemente da opção do deployment de produto, é o mesmo, e assim nós damos a opção para que ele escolha onde estão seus dados, qual vai ser a arquitetura para melhor atendê-los, ele não fica preso a um modelo ou um provedor, por exemplo. Falando sobre as tecnologias envolvidas na plataforma multi-cloud, aqui vemos como é um deploy de ClickSense Enterprise em Kubernetes. Vemos quais tecnologias envolvidas nesse deploy. Explicando a arquitetura de baixo para cima, temos na parte inferior o hardware, que é onde será instalado, e em seguida o sistema operacional. ClickSense Enterprise em Kubernetes, ele é agnóstico, não está amarrado a um sistema operacional. Aqui eu coloquei Linux por uma questão de custo atrativo mesmo. E a seguir temos dois nomes novos, que é exatamente Docker como Container Engine e Kubernetes como orquestrador. Ok, mas o que isso quer dizer? Docker ele permite a criação de containers Linux, ele utiliza as principais funcionalidades do kernel Linux e Kubernetes trabalha como orquestrador de containers. Com isso, temos vários containers que são independentes, mas se comunicam com uma rede. Assim, nós temos um melhor uso da infraestrutura e segurança onde os containers rodam em sistemas separados. E agora, olhando aqui na parte superior, nós temos os containers e é exatamente aqui que está o nosso ClickSense Enterprise em Kubernetes. Olhando essa arquitetura, é certo a gente falar que ClickSense Enterprise roda em Linux ou que ele roda em Kubernetes? É sempre bom reforçar que é em Kubernetes. Não dá para instalar os binários diretamente no Linux, dando um apt-get install, por exemplo, no Linux. Ou seja, pensando que um cliente tem uma arquitetura como essa, ele ou o parceiro tem que ter um conhecimento de todas as tecnologias para poder fazer o gerenciamento, certo? Uma outra opção que temos é provisionar tudo isto em um desses provedores de cluster de Kubernetes autogerenciável, como na Azure, na Amazon ou no Google. Basicamente, o cliente precisa ter um cartão de crédito, criar sua conta num desses players, solicitar um cluster de Kubernetes e instalar o ClickSense. Toda a administração do cluster, atualização, etc., fica tudo sob a responsabilidade do player contratado. Uma outra opção que o cliente tem para não se preocupar com infra nenhuma é o Qlik Cloud Service, que nada mais é do que o ClickSense Enterprise em Kubernetes, só que ele é gerenciado e provido pela Qlik na nuvem da Qlik. Essa é a nossa oferta SaaS. Como essa sessão é relativamente curta, eu não entrei em detalhes técnicos de propósito, mas vou deixar aqui com vocês esses dois links, que eu falo em português e o Nilson Moraes, que é outro arquiteto de soluções da Qlik, ele fala em espanhol, com mais detalhes sobre toda essa parte técnica de Docker e Kubernetes. Como a apresentação vai ficar no canal do LinkedIn para parceiros, vocês podem acessar depois diretamente esses links e conferir os vídeos. Seguindo nossa apresentação, eu falei sobre container, mas qual que é a diferença entre virtualização e container? Qual que é a diferença entre essas duas tecnologias? Quando nós falamos de virtualização, aqui na esquerda da tela, temos um típico ambiente de máquina virtual. Mais uma vez, começando por baixo, temos o hardware, depois o sistema operacional e a seguir uma camada de hypervisor, que no caso é o VMware. Em um ambiente onde tenho múltiplos nós de ClickSense em Windows, eu teria para cada nó um servidor Windows. Já agora no caso do container, também temos o hardware, o sistema operacional, a camada de Docker e Kubernetes, mas logo acima nós temos os containers. Os aplicativos eles são baseados em microserviços, não tem a necessidade de ter uma máquina Windows para cada container, como a gente tem no caso da virtualização, uma máquina Windows para cada nó. Além disso, estamos falando de um ambiente elástico. À medida que há necessidade de mais memória, por exemplo, o pod do container ele vai alocar essa memória para atender a necessidade do cliente. Então temos a vantagem tanto da elasticidade como o fato de ter um custo menor, já que não é necessário ter mais servidores Windows. Falando agora sobre os serviços de container gerenciados. Temos os 3 provedores cloud, como a Azure, Amazon ou Google.
Todos eles oferecem um cluster de Docker e Kubernetes. Fica mais fácil implementar uma aplicação em container e, claro, o cliente tem a garantia de segurança e disponibilidade. Há opções de escalar tanto verticalmente como horizontalmente e todas as atualizações, todos os upgrades, eles têm um baixo impacto na aplicação, já que tudo é gerenciado pelo player. Trabalhando com esses provedores, eles oferecem uma série de serviços de monitoramento, logs integrados, etc. Ou seja, tanto você, parceiro ou cliente, não precisa se preocupar com o gerenciamento do cluster de Kubernetes. Falando sobre o produto em si, o ClickSense Enterprise em Kubernetes, ele é implementado utilizando os princípios de Cloud Native e, como o nome já diz, utilizando Kubernetes como orquestrador de containers. Ele tem uma arquitetura de microserviço, onde o software é dividido em múltiplos pedaços, que podem ser gerenciados, implementados e escalados separadamente. Lembrando que este produto, o ClickSense Enterprise, ele está na parte superior, onde estão os containers. Toda a manutenção, todo o suporte, instalação dos componentes não é através da Click, tudo isso fica a critério do cliente ou do parceiro. Outra opção que nós temos é o ClickSense Enterprise em Kubernetes, só que na nuvem da Click, que é o nosso produto Click Cloud Service. Tudo que diz respeito à configuração, orquestração, elasticidade, atualização do software, segurança e confiabilidade é gerenciado e garantido pela Click. O cliente, nesse caso, não tem que se preocupar com nenhuma instalação ou configuração, ele é um produto SaaS. Outro ponto interessante é que sempre estará na última release. Por exemplo, saiu agora a release de novembro de 2019. O produto no mesmo dia já está atualizado nessa última release. O cliente não tem que se preocupar com atualização, tudo é responsabilidade da Click. Licenciamento. Essa parte é bem interessante porque temos mais novidades que são importantes para vocês parceiros. As novidades entraram na release de fevereiro de 2019. Basicamente, entrou alguém no cenário que é o nosso License Service. Para quem já trabalhou com ClickView ou ClickSense, conhece a LEF. Nós tínhamos o número de licença e o control number, e com essas duas informações nós conseguimos validar e aplicar uma licença num produto Click. Hoje estamos mudando a forma de licenciar. Todo cliente que compra o ClickSense Enterprise já recebe uma chave, além da LEF, que é a chave assinada, ou Sign Key. Ela é um JSON Web Token, um JWT. O cliente, ao aplicar essa chave assinada, há uma validação dessa chave em um servidor interno da Click, que é o License Service. Agora temos o sistema online para validação de licenças. O que muda agora com a chave assinada em relação à LEF? Hoje, as atualizações de licenças são feitas de forma automática. Como é um sistema online, se o cliente compra as licenças ou adiciona usuários, ou ainda muda o tipo de acesso de Professional para Analyzer, por exemplo, tudo isso é feito de forma automática e é replicado entre os servidores que usam a mesma chave assinada. Então, se temos um servidor on-premise com ClickSense em Windows e temos o Click Cloud Service, tudo sincronizado de forma automática, possibilitando o multi-site com ClickSense utilizando uma única licença. Outra mudança é a possibilidade de trabalhar com o Analyzer Capacity. Para quem ainda não conhece, é uma licença que o consumo é em minutos. O cliente compra pacotes de 1000 minutos para consumir, com usuários anônimos, por exemplo. Em relação à sincronização, a cada 10 minutos o servidor do cliente vai autenticar com o nosso License Service através do license.clickcloud.com de forma automática. E se o cliente compra novos pacotes de Analyzer Capacity, em até 24 horas mudanças são aplicadas sem que o cliente tenha que tomar qualquer ação. Eu deixei um link também aqui na apresentação para a página de suporte para que depois vocês possam entrar e ler com mais detalhes como funciona a sincronização, o que é enviado para o servidor da Click, etc. E como que funciona? Quando a gente fala de ClickSense Enterprise em Windows, ele faz parte do serviço Dispatcher e deve rodar o Repository Service para que funcione corretamente. Ele requer uma conexão com a internet para trabalhar com as novas funcionalidades de chave assinada, como Analyzer Capacity, por exemplo. Ou, claro, quando queremos trabalhar com um ambiente multi-cloud. Tem um ClickSense on-premise
E a mesma licença tenho no Cloud Service, que é o SaaS da Qlik. Como é um cenário híbrido, eu tenho que ter meu Masternode on-premise comunicando com license.qlikcloud.com na porta 443, justamente para ter a sincronização de usuários, tipos de usuários, etc. Eu deixei aqui também um outro link do YouTube, que vocês possam assistir depois desse vídeo. Ele está em inglês, mas ele é bem interessante, de uma pessoa do suporte da Qlik. Nesse vídeo ele detalha como funciona o serviço, mostra cenários onde há conexão com a internet e quando a conexão é interrompida. Enfim, é bem interessante que vocês possam aprender um pouco mais sobre o License Service. Exemplos de comunicação. Aqui tem uma arquitetura híbrida, onde tem o Qlik Cloud Service na parte superior aqui na esquerda. Tem o meu License Service que está na rede da Qlik. Embaixo tem minhas máquinas on-premise, uma com QlikSense em Windows e outra com QlikSense em Kubernetes. Todos estão usando a mesma licença, a mesma chave assinada. E como você pode ver aqui, temos dois usuários, o A e o B, em todos os servidores. Quando falamos de uma arquitetura assim, normalmente existem outros dois pontos que não estão aqui na tela, mas que podem atrapalhar a comunicação entre os servidores dentro da rede com o License Service. Eu estou falando justamente do Firewall e do Proxy. Então é importante, quando formos fazer uma instalação no cliente, seja para uma POC ou um projeto, termos atenção nesses dois pontos. Eles podem impedir a comunicação dos servidores com license.qlikcloud.com. É importante de ver se tem a liberação, redirecionamento correto para essa comunicação. Se estiver tudo correto, à medida que eu adiciono um usuário no censo do Windows, por exemplo, a cada 10 minutos a sincronização, o usuário será replicado para todos os outros servidores, sem ter que envolver TI ou alguém tem que fazer algo manual. É tudo feito de forma automática. Outro ponto interessante é que podemos ter esse mesmo cenário e incluir um QlikView Server trabalhando com um modelo de licenciamento dual. Assim vamos ter Professional e Analyzer no QlikView. Só reforçando, eu deixei até em vermelho aqui à esquerda, na parte inferior da esquerda da tela, que o QlikView Server deve estar no mínimo na release de abril de 2019 para poder aplicar a chave assinada. Em resumo, se eu tinha um usuário chamado Guilherme no QlikView, que tinha um document call, agora ele vai ser um Analyzer, podendo abrir qualquer documento. E se eu alterar essa licença do Guilherme no servidor de QlikSense, por exemplo, e atribuir uma Professional, essa alteração será replicada em todos os servidores, incluindo o QlikView Server. Em relação ao modelo de licenciamento, para a utilização do Qlik Cloud Service ou do QlikSense Enterprise em Kubernetes, o modelo de licenciamento deve ser o User Model com Professional e Analyzer, e agora com Analyzer Capacity. O que eu preciso ter para iniciar rapidamente um desses três deployments? Quando falamos de QlikSense Enterprise em Windows, eu preciso ter uma máquina Windows, seja ela no ambiente físico ou virtualizado. Se falarmos de QlikSense em Kubernetes, é preciso de um cluster Kubernetes, seja usando um cluster autogerenciável ou o cliente pode criar o seu próprio cluster. E precisamos ter um Identity Provider com o padrão OIDC para fazer a autenticação dos usuários. E finalmente, falando do QlikSense Enterprise on Cloud Service, ou simplesmente Qlik Cloud Service, é preciso apenas um Identity Provider, não há necessidade nenhuma de infraestrutura, já que é um produto SaaS. Aqui mostrando a arquitetura de forma híbrida, o que eu acredito que seja a melhor arquitetura, a que temos mais benefício porque possibilita o maior alcance de usuários. Olhando essa arquitetura, há um servidor de QlikSense Enterprise em Windows, com usuários que já acessam minhas aplicações na rede interna. E quando tenho a necessidade de acesso externo, pessoas que eu não quero que acessem a minha rede para ver os aplicativos, ou ainda, quando tenho acessos sazonais, por exemplo, muitos vendedores acessam durante um período específico, um fechamento. Eu tenho um pico na utilização. Normalmente seria necessário prover um hardware para essas necessidades, mas podemos ter o Qlik Cloud Service justamente para esse acesso externo ou sobrecarga e manter o servidor interno para os demais usuários. Nesse cenário, temos o melhor dos dois mundos, onde temos mais benefícios. Aqui temos uma estimativa de custo para ter um cenário com dois servidores na AWS. Eu obtive o custo diretamente na página da AWS, na calculadora deles. À esquerda temos o servidor de carga, ele tem menos memória, trabalha com os QVDs, gera QVDs e depois gera um QVF. E à direita tem o servidor de aplicação.
Este tem mais memória, porque como todos sabem, o Qlik trabalha em memória. E é esse servidor que os usuários vão acessar diretamente e abrir as aplicações. Falando em custo, que acredito que muitas vezes seja um ponto muito importante na hora da decisão por parte do cliente, tem o servidor de carga, com custo mensal de $532, e o servidor de aplicação, que tem mais memória, custando $1.567. Os dois têm um valor mensal de praticamente $2.100. Quando temos uma arquitetura híbrida, fazendo uma estimativa novamente pela Amazon, na calculadora deles, eu tenho aquele mesmo servidor de carga, onde eu vou ter meu ClickSense Enterprise on Windows para fazer minhas cargas encadeadas, etc. E agora, ao invés de ter o servidor de aplicação dentro de casa, eu vou trabalhar com o Qlik Cloud Service. Então, eu vou publicar o meu QVF no Qlik Cloud Service, para que os meus usuários acessem diretamente as aplicações de lá. Fazendo isso, eu eliminei o custo do servidor de aplicação e gerei um saving de $18.809 por ano. E qual que é a importância do IDP que eu comentei nos slides anteriores? Quando falamos de ClickSense Enterprise em Windows, geralmente temos um Active Directory para fazer a autenticação dos usuários, validar quem é o Guilherme, a senha e o grupo de usuários que o Guilherme pertence e a que ele deve ter acesso. Quando falamos de multi-cloud, é o IDP que permite que o usuário autentique em todos os ambientes de uma forma segura. E esse IDP deve suportar OpenID, como o Okta ou o Auth0, por exemplo. Lembrando que a aquisição do IDP não é feita através da Qlik, tem que escolher e comprar o IDP de sua preferência, assim o suporte diretamente com essa empresa contratada, não é com a Qlik. Sobre a localização das instâncias no Qlik Cloud Service, hoje temos 3 opções: North Virginia, para atender toda a parte das Américas, em Dublin, para atender a Europa e o Oriente Médio, e Ásia e Oceania, atendida por Sydney. Se vocês tiverem uma necessidade no cliente de liberação de IPs para poder acessar essas instâncias, deixei também aqui o link direto para o nosso help. Lá tem o IP de cada instância para poder facilitar essa parte também. Falando sobre segurança do Qlik Cloud Service. Agora com o Identity Provider na parte superior da tela, ele que fará a autenticação do usuário para que o usuário possa acessar o Qlik Cloud Service. Esse é o primeiro nível de segurança. A seguir, depois do usuário ter feito o login, vem o nível de segurança em espaço, onde cada usuário tem uma determinada permissão em determinados espaços. Fazendo um paralelo, no ClickSense Enterprise em Windows temos as streams, onde temos grupos de usuários que têm permissões para acessar determinadas streams. Por exemplo, venda, supply chain, diretoria. E aqui no Qlik Cloud Service temos essa mesma segurança, só que por espaços. Depois, descendo um pouco na ilustração, temos a mesma engine que nós temos no ClickSense Enterprise em Windows e fazemos a segurança de acesso do usuário da mesma maneira que vocês estão acostumados no ClickSense Enterprise em Windows, que é por Section Access. Temos 3 tipos de espaços, começando por cima, o espaço pessoal. Todo usuário professional tem o seu espaço pessoal e ele é um sandbox para criar aplicativos. Na sequência, temos espaço compartilhado e 3 perfis possíveis: um administrador de espaço, um visualizador e um editor. Esse espaço é ideal para um desenvolvimento em equipe. Por exemplo, temos um aplicativo e 3 desenvolvedores vão ter acesso. Os 3 vão trabalhar no mesmo aplicativo com um modelo de dados, vão compartilhar itens mestres à medida que eles forem criando, e cada um pode desenvolver suas análises em pastas do aplicativo. Não tem a necessidade de duplicar um aplicativo e trabalhar em versões diferentes e depois juntar tudo no final do projeto, por exemplo. Fica mais fácil a colaboração em equipe. E no final, temos ali embaixo o espaço gerenciado. É um espaço que, quando a aplicação está pronta, ela vai ser publicada para que o resto da equipe tenha acesso. Ele é focado no consumo da aplicação, onde usuários professionals podem criar suas análises, trabalhar com Self-Service BI da mesma maneira que trabalham hoje no ClickSense Enterprise em Windows, e o usuário Analyzer ele vai consumir essa aplicação normalmente. Falando sobre o ciclo de vida da aplicação considerando o compartilhamento, é possível fazer também isso no espaço pessoal. Um usuário pode adicionar outros usuários
para visualizar uma aplicação que ele está desenvolvendo, que ele está trabalhando. Seja alguém para validar os seus dados, validar as análises que estão sendo feitas, por exemplo. Sobre o ciclo de vida da aplicação em relação à colaboração, é possível utilizar um espaço compartilhado e ter uma aplicação onde 2 ou mais pessoas terão acesso a permissões para editar, por exemplo. Sendo assim, a aplicação sendo desenvolvida em equipe, e a partir de um modelo de dados, as pessoas vão compartilhar os itens mestres criados e as análises em pastas vão ser feitas em pastas privadas. Uma vez que a pessoa queira que os outros vejam essa análise, ela torna essa pasta pública, como mostra aqui na imagem, e assim um time consegue utilizar um único modelo de dados para criar suas análises, medidas e dimensões, colaborando no mesmo aplicativo. E para finalizar a questão de ciclo de vida, indo do desenvolvimento até a produção, como falei anteriormente, todo o desenvolvimento ele pode ser feito em equipe, em um espaço compartilhado, e um usuário com permissões de publicar irá publicar esse aplicativo em um espaço gerenciado. Agora, esse app ele pode ser acessado por outros usuários que poderão consumir ou fazer análise self-service, como já estão acostumados hoje no ClickSense Enterprise em Windows. O último tópico de segurança, que é o Section Access, nada muda em relação ao Click Cloud Service do que vocês já estão acostumados com o Windows. A segurança ela é feita a nível registro e coluna, e nesse exemplo aqui da imagem, o usuário John ele terá acesso somente ao departamento Finance, e o grupo Human Resources terá acesso ao departamento HR, que é o Human Resources também. Gerenciamento. Essa é a tela que temos do QMC para o Click Cloud Service. Aqui conseguimos visualizar quais espaços tem disponíveis, foram criados, as programações que são as tarefas agendadas, conseguimos gerenciar quais são as licenças aplicadas e disponíveis, bem como quais usuários. Aqui conseguimos aplicar temas, configurações de integração web e configuramos o provedor de identidade, que é a última opção que tem aqui à esquerda. No screenshot também é possível ver que dá para habilitar e desabilitar o ODEC e a auto-atribuição de licenças também. Bom, chegamos no fim da nossa apresentação. Agradeço a participação de todos. Peço que deem seu feedback, se possível surgiram novos temas para o ano que vem também. Nós já temos algumas sessões programadas, mas caso tenham outras necessidades, podemos fazer conteúdos mais direcionados. Obrigado.